aluguel na Itália. Uma das maiores preocupações para quem quer vir morar aqui, né? É realmente tão difícil assim? Se é, o porquê que isso é difícil? Quais seriam algumas dicas ou algumas formas de se comportar que poderia facilitar isso? O que você deve estar atento na hora de escolher a sua casa alugada? Não é somente o valor do aluguel que importa. E é por isso que eu decidi conversar com uma pessoa que está há mais de 10 anos na Itália. Ela vai contar a história dela direcionada a esse assunto, como ela fez para alugar a primeira casa dela aqui. Também vou contar um pouco da minha experiência nesse assunto e ela vai dizer a diferença de quando ela acabou de chegar e hoje, há mais de 10 anos aqui. Ela também trabalha com cidadania italiana, o que faz com que ela tenha ainda mais experiência para falar do assunto. A gente vai bater um papo bem legal e você vai ver tudo isso agora. O nome dela é Stella Mello, é a minha mãe, muito prazer. Já pego uma caneta, um papel para anotar as dicas e passo o café para tomar um café aqui com a gente. Hora do café. Como tá sendo esse período de mudança, de encontrar uma casa? O que você tá sentindo nessa nova fase? Eu tô muito feliz, a gente vai começar a pintar a casa, pôr a casa em ordem, levar alguns móveis pra lá, ver o que precisa, o que não precisa. Eu adoro essa coisa de mudança, pra mim a minha vida foi uma eterna mudança, mudança. Então isso pra mim é muito legal, eu gosto muito disso, dá sensação de vida, uma coisa bem ativa, né? Que você tá nativa, porque uma coisa muito sempre igual pra mim não funciona. Pra mim tem que ser sempre mudando. E como foi pra você, encontrar seu primeiro aluguel aqui, encontrar sua primeira casa quando você veio pra cá? Como foi mais ou menos assim, esse primeiro impacto e qual a diferença hoje que você tem experiência, conhece pessoas, qual foi a dificuldade no início e qual é a dificuldade hoje? Tá, quando eu cheguei, eu tive a primeira casa que eu aluguei aqui, eu tive sorte, porque foi através de uma amiga brasileira que já possuía esse apartamento, por isso eu consegui com facilidade em termos, mas assim, da outra parte eu tive que arrumar todo o apartamento. Ela falou assim, ó, te alugo, mas se vira com o apartamento, você vai ter que arrumar tudo ele, eu não vou mexer em nada. E eu falei, não, eu precisava, se não fosse esse apartamento eu não poderia estar aqui no Brasil, aqui na Itália, porque não via possibilidade. Eu já tinha, quando eu vim para a Itália, eu tinha acordado já com a minha assessora, dela me ajudar a pôr minha filha na escola e ajudar eu a alugar uma casa, porque eu sabia que esse ia ser a minha maior dificuldade. Como isso não aconteceu nessa ordem, e eu decidi ficar mesmo, aí eu tive essa possibilidade dessa minha amiga que tinha essa casa e foi feito assim. Então foi assim, foi fácil e não ao mesmo tempo. Eu tive que comprar tudo para casa, a casa não era mobiliada, eu tive que mobiliar toda a casa, gastei um bom dinheiro. E depois, assim, de pouco tempo eles acabaram vendendo a casa e eu tive que sair da casa e vender tudo a preço de banana, porque tudo que eu comprei novo não tinha valor mais nenhum. Aqui você compra as coisas novas, mas é tão barato novo que quando você vender o usado, não é que você consegue um dinheiro barato. O barato é relativo quando de você custo ganha, benefício, porque são coisas boas, só que na hora de revender você não recebe nem 30% daquele valor. O problema é barato para quem ganha em euro, mas naquela situação ali eu ainda estava com dinheiro emprestado em reais. Então, quer dizer, eu estava convertendo dinheiro para poder montar essa casa. Então foi realmente meio complicado, meio difícil, mas enfim, serviu perfeitamente, tá? Até que eles venderam a casa e eu tive que sair. Aí, então você veio para cá, teria que ter feito a cidadania, né, com a assessora, tomou o golpe e tudo mais, isso é um tema para uma próxima conversa. Tomou o golpe, você ficou como, assim? Você teve que sair da casa da assessora e você dependeu de amigos no Brasil que te ajudaram a ficar em casas tipo Airbnb, né? Eu lembro que... Sim. Quando aconteceu o problema com a assessora, que ela me mandou embora da casa dela,
Eu tive que sair, eu estava com você. Estava com você. Tô fazendo meio que a entrevistadora aqui pra pegar a experiência, sim. gente, mas eu sei. Estava com a minha filha menor de idade. Eu quero que ela fale. Eu estava com a minha filha menor de idade. E aí, assim, foi difícil porque eu não sabia pra onde ir. E aí eu também tive ajuda de amigos brasileiros, tá? Que me ajudaram pra caramba. O Du lá do bar me ajudou, a Josi me ajudou bastante nesse senso. A gente conseguiu um B&B só pelo tempo que a gente tinha ainda da passagem da volta pro Brasil. A senhora da dona do B&B só alugou pra gente nesse tempo. Depois disso eu ia ter que sair dali. Isso eu falo tinha 20 dias ainda, a gente tinha 20 dias da passagem de volta pro Brasil, tá? Então esses 20 dias a gente conseguiu ficar nesse B&B. Naquela época, era 10 anos atrás, eu falo, era tudo muito mais difícil que hoje, tá? Hoje pelo site, você aluga B&B, tá muito mais popularizado. Naquele período não tinha, não era legal assim. De informar é que B&B não dá direito de você ter a residência e tudo que você precisa. Então a gente ficou em B&B porque não tinha pra onde ir. Sim, era ou B&B ou voltar pro Brasil, mas adiantar a passagem e voltar pro Brasil. Como eu já tinha decidido ficar, eu ia, mesmo tendo levado o golpe, eu ia correr atrás da minha cidadania. Eu precisava de um lugar para ficar. E aí, depois nesses 20 dias, eu consegui uma outra amiga brasileira que estava alugando uma casa, fui morar junto com ela. E aí, depois rolou tudo, foi dando tudo certo. Isso. Depois que eu fui embora, então a gente ficou no B&B, né? Depois a gente foi conhecendo pessoas e tivemos muita ajuda. Mas você aqui na Itália, a partir do momento que você ficou sozinha, né, que você tinha que fazer a sua cidadania, precisava de alugar uma casa para ficar, para realmente fazer tudo que precisava ser feito, você sentiu dificuldade? Você tentou encontrar tipo casas ou... Sim, procurei alugar uma casa independente, foi muito difícil, não consegui. Porque aí, não era cidadã ainda? Eu estava ainda eu consegui um trabalho e consegui fazer uma permissão de trabalho, e aí, mesmo assim, eu ainda não tinha requisitos para alugar uma casa, tá? E aí eu consegui morar na casa onde eu trabalhava. Não, eu cuidava de uma senhora e na casa tinha o senhor e a senhora e tinha um quarto vazio que acabou ficando o meu quarto e eu acabei morando lá por bastante tempo. E depois da cidadania, você achou que facilitou? E aí você tinha um documento, como ítalo-brasileira, achar uma casa para alugar? É mais fácil ou eles não veem a diferença? É como se fosse estrangeiro e eles não gostam? Nesse sentido, pra mim não mudou nada, tá? Não mudou nada porque realmente eles me veem até hoje como estrangeira, tá? Não como italiana. Eu me sinto italiana, mas eles não me veem como italiana. Vou ser sempre a brasileira aqui, tá? Mas assim, teve a diferença do tempo de convivência, eles me conheceram, mesmo como brasileira, eles me aceitaram, porque eu sempre fiz a minha parte, sempre seguia as regras deles, como... Mas como foi comigo, assim, não é que exclui você ser brasileiro, eles não te olham como brasileiro, a partir do momento que você tem a cidadania, você é italiano. Para eu conseguir a minha casa, eu falei diretamente com a proprietária, mesmo com o intermédio da imobiliária, a proprietária quis me conhecer, ela veio até ela morava em Milão, veio até a cidade aqui, onde ela tem a casa, e a gente conversou e ela falou, você é brasileira? Tá, mas quanto tempo você tá aqui? Aí vale quanto você fala de italiano, vai conseguir desenrolar a conversa. Eu falei, bom, eu tenho minha família aqui, eu tô tanto tempo aqui, eu sempre fiz tudo certinho nesse sentido, minha ideia é isso, os dois trabalham, eu e meu marido trabalham. Então, assim, desenrolando, tipo, não que ela exclua o fato de eu ser brasileira, mas é o quanto você vai passar de credibilidade para essa pessoa. Isso, independente, não acredito que seja pelo fato de ser brasileira, mas pelo fato de estar há pouco tempo aqui, entendeu?
Não pelo fato da nacionalidade em si. Eles têm muito medo, porque o que acontece é que tem muito estrangeiro, não falo só de brasileiro, tá? Tem muito brasileiro também, mas assim, estrangeiro no geral, eles vêm pra cá e fazem bagunça. Bagunça no senso assim, enfia milhões de pessoas na casa. Vocês sabem que aqui na Itália tem tudo uma metragem, tem um número de pessoas que você pode ter na casa. E tem muitos desses estrangeiros que não são habituados com essas regras, como nós no Brasil não somos habituados com essa regra, e enchem a casa de filhos. E uma vez que você tem filhos na casa, você não pode, o dono da casa não te tira nunca mais da casa, se você tem filhos lá, mesmo que você não pague o aluguel, tá? Então esse é o medo deles, não receber. Primeiro ponto é não receber, é destruir a casa. É todo risco um risco que todos que alugam uma casa correm, não? Então eles recorrem a uma agência, né, uma imobiliária, para eles terem menos risco, tá? O fato preconceito existe também, mas eu diria que é o terceiro, quarto ponto na escala, tá? O primeiro ponto é isso mesmo, eles têm medo de você não pagar. E o segundo, de você não destruir a casa, né, e devolver a casa toda destruída. Então esses são os principais, tá? Depois disso, passado esse medo, alguns, assim, dependendo das cidades grandes, eles têm muito medo, preconceito mesmo. Para brasileiro, tem escrito lá, aluga a casa, não para estrangeiros, não para brasileiros. Então, quer dizer, depois disso, né, quando eu comecei com a empresa da Alpes, eu comecei a procurar casas, né, para poder alojar os meus clientes. E aí, foi muito engraçado, né, porque fui em vários encontros para tentar conversar com os donos da casa, tentava explicar o que eu fazia. Gente, a hora que eu passei por situações muito engraçadas, muito assim, muita gente desistiria, tá? É que eu sou muito dura mesmo, mas realmente foram situações bem engraçadas, que não sei se é o caso de contar, mas se você quiser eu te conto algumas das histórias que eu passei para conseguir casa para empresa, tá? Porque eu já tava na minha casa, tudo já pessoas que me conheciam. Aí eu fui para uma cidade, para Chiavenna, fazer um encontro com pessoas que já me conheciam, que moravam na casa, estavam deixando a casa e falaram, olha, eles estão procurando alguém para pôr na casa, você quer a casa? Eu fui ver a casa era ótima, muito boa, 3 quartos, não, perfeita para o que eu tava procurando no momento. Aí ele falou assim, então tá, vou marcar um encontro com você com os donos da casa. Chegamos lá, tinha a senhorinha e o senhorzinho, né? O senhorzinho muito simpático, muito conversador, que ele falava um pouco dialeto, que eu às vezes nem entendia muito, né? A mulher, na hora que me viu, ela me cumprimentou, lógico, mas fechou a cara pra mim. E assim, daí eu fui conversando, tentando quebrar o gelo, né, da situação, porque a mulher me olhava, me encarava de um modo muito feio mesmo, muito feio, né? Perguntou toda a minha vida, eu fui falando, explicando o que era, né? Falei, até meu amigo falou assim, mas você não devia ter falado isso. Eu falei assim, não, eu tenho que falar o que é. Não adianta eu falar que vai ser assim se vai ser assado, ela tem que saber o que vai ser. Tá? E não tô fazendo nada errado, era tudo dentro daquilo que... tranquilo. Aí chegou uma hora que a mulher começou a falar com o marido em dialeto. E aí ela achou que eu não estava entendendo, mas eu estava entendendo perfeitamente. Ela falou pra ele que se eu entrasse na casa, ela saía por outra porta, que ele nunca mais... Ela tava com ciúmes de mim. Eu, assim, com ciúme. Ele falou, não, pra mim tudo bem, tá tudo certo, a gente faz o contrato, tudo... Ele falou assim, se ela entrar, ela entrou no meio da conversa e falou, se ela entrar por uma porta, eu saio por outra. Teve também um caso muito engraçado que eu lembro que você me falou, um cara que não quis alugar pra brasileiro, porque brasileiro faz comida com muito cheiro, muito alho, muito tempero, e aí fica a casa cheirando tempero. Aí eu consegui...
Exatamente, gente. Aqui também já aconteceu. O dono dessa casa da Alps House também já falou. Vocês usam bastante alho na comida, né? Mas assim, ele é de boa, porque assim, tem uma certa distância. O que acontece ali? A outra casa que eu fui ver também era uma casa grande, boa, perfeita, num lugar, sempre um lugar estratégico também, perfeito. Tudo certo com o dono da casa, já tinha conversado com ele, tá, ele já me conhecia, ele era amigo do senhor que eu cuidei, então quer dizer, tava tudo combinadíssimo, tudo perfeito. Aí, o que acontece? Esse senhor tinha essa casa que era uma casa dele a mais. Em cima morava a irmã dele, que o prédio era um prédio da família dele, tá? Então em cima morava a irmã, depois tinha tia, tinha prima, sobrinha, tinha todo mundo naquele prédio ali, né? E eu ia ficar no primeiro apartamento de baixo, tá? Esse era o apartamento. E aí, eles já tinham alugado para brasileiro, detalhe, tá? Antes de mim, era brasileiros que estavam ali. E aí, ele ligou um dia, ele ligou para mim e falou assim: Estela, eu peço muita desculpa, eu tô com muita vergonha, eu vou pedir desculpa, mas meus filhos não deixaram eu alugar a casa para você. Porque vocês cozinham, aí a minha irmã também reclamou que vocês usam muito alho, usam muito tempero na comida, fica cheiro no apartamento, em todos os apartamentos e não sei o que. Assim, tipo nós damos risadas, mas pra eles são coisas que importam. Tipo assim. Então, assim, é legal essa experiência pra vocês saberem o que realmente pode acontecer com você, né? A cidadania, muitos pensam, assim que eu tiver a cidadania tudo vai ser fácil. Não é bem assim, tá? Assim que você tem a cidadania, você tem o mínimo necessário pra conseguir alugar a casa. Depois disso, você vai ter sim que mostrar pro proprietário dessa casa que você vai ter o cuidado que um italiano teria, porque a cultura é diferente. E aí o que acontece? Por que eles pensam dessa forma? Por que essas coisas acontecem? Porque tem brasileiros que fazem coisas erradas aqui e deixam eles pensando assim. Então a mesma coisa vale quando a gente fala de golpe de cidadania e tudo mais. Se você vem pra cá com a intenção de fazer tudo certo, passa isso pra eles, passa essa veracidade pra eles, passe isso, que você entende a cultura deles e que você tá disposto a se adaptar na cultura deles. De cuidar da casa, de não fazer cheiro, de não deixar lixo, de não fazer barulho. Isso são coisas que importam realmente pra eles. É bobo pra gente de pensar, mas são coisas que importam. E se você entrar na cultura, vai ser bem mais fácil. Entendeu? Então, pra mim alugar, por exemplo, a minha casa, pra aceitar animal, eu tive que falar pra ela e prometer pra ela, praticamente provar pra ela que o meu cachorro não ia fazer a bagunça, que se alguma coisa, se ele estragasse alguma coisa, eu ia pagar, que eu tinha como pagar, porque eu trabalhava, meu marido trabalhava, que no Brasil nós já éramos assim, íntegros, certinhos. Então, tudo vai de conversar. Eles são verdadeiros e é só você ser verdadeiro com eles também. Tá? Eles vão sentir isso, se você estiver realmente disposto. Agora não vem aqui tipo, falou que eu faço comida cheirosa, né, que cheira mal, xinga ele, isso não dá certo, não adianta, tipo, eu só vou alugar de quem aceitar, a minha cultura, o meu jeito. Não é assim, você vai ter que se adaptar ao jeito deles. Exato, não adianta você querer fazer faxina com música nas alturas, que é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida no Brasil, tá? Nunca me importei. Mesmo porque é durante o dia, né? Você faz faxina, não é de noite, é de dia. Então, quer dizer, eu nunca me importei no Brasil e aqui eu nunca usei isso, tá? Quando eu faço faxina, eu ponho um fone de ouvido e às vezes eu canto sim, né? Mas que problema tem isso? Não é também, não, eu preciso liberdade, uma certa liberdade você tem, mas assim, você tem que ter muito cuidado com esses detalhes que pra gente no Brasil é normal e aqui pra eles não. Então, estudem um pouco da cultura italiana, isso é muito importante. Nós temos que pensar que nós estamos saindo do Brasil, onde a gente tem a nossa cultura, o nosso modo de pensar, e procurando uma nova vida e uma outra cultura. Nós vamos ter que se adaptar. Eles não são obrigados a se adaptar à nossa, a não ser que eles saiam da Itália e procurem o Brasil por algum motivo. Aí eles vão ter que se adaptar àquilo ali. Entenderam? São modos diferentes de pensar que vêm de anos atrás. Não é você chegando aqui que vai mudar isso. Tá? Então, se você está chegando num lugar novo,
esteja pronto para aprender uma cultura nova e um modo de pensar diferente. E se adaptar, fazer o que eles fazem, porque assim eles vão te aceitar mais fácil e você vai conseguir as coisas mais fáceis. Para vocês terem uma base de como foi muito difícil no início, então, né, como a gente falou aqui, é sempre difícil encontrar casa, né, eu também demorei muito para encontrar a minha, como falei para vocês, precisei de uma imobiliária, mesmo tendo família aqui, já tendo minha mãe como referência aqui, e fazendo tudo certinho, tendo trabalho, tudo, contrato, eu tive que usar a imobiliária. Já minha mãe, há 10 anos aqui, como foi conseguir essa casa nova? Você precisou de uma casa que aceitasse a sua cachorra, né? Como vocês sabem, acompanham. Tem 2 cachorros em casa, mas uma é minha, a outra é a da minha mãe. É a agregada. Ela ficou brava que eu usei agregada no Instagram. Gostei. Então ela precisou, a casa onde ela estava, ela precisou sair. E ela foi para uma casa que não aceitava animais. E a Gaia ficou comigo até ela conseguir encontrar uma casa que aceitasse. E essa é a parte mais difícil. Como foi tudo isso? Depois de 10 anos vivendo já na Itália, aceitando a cultura, vivendo, conquistando os italianos pouco a pouco, foi mais fácil? Sim, com certeza. Foi assim, bastou um telefonema, né? Quando eu decidi de verdade, bastou um telefonema, eu liguei, você liga para a pessoa certa, não? Porque daí você já conhece quem tem a antena ligada na cidade, sempre tem, tá? As cidades são pequenas aqui. Então se você sacanear com uma pessoa, pode ter certeza que a cidade inteira vai ficar sabendo, tá? Sim, Talvez em Milão isso não aconteça, mas é difícil. Geralmente você mora em cidades menores, todo mundo fica sabendo. Então, quer dizer, eu liguei, bastou o telefonema para essa pessoa já entrou em contato com a sua irmã, já marcou um encontro comigo com a irmã falou, te dou a chave, toma a chave. Depois eu falei assim, mas não precisa calção, não precisa contrato? Sim, a gente faz um contrato, como você quer o contrato? Tá bom, tô a chave, vai, só que você vai ter que fazer isso e tá, pode fazer, pode ir. Fui conversar, daí eu fui levar os documentos para fazer o contrato, né? O marido da senhora era tão gentil, sabe? Pensa aqueles italianos bem assim, bochichudinho assim, ó, bem fofinho, um amor de pessoa. Aí me tratou super bem, ele falou assim, não, vamos fazer esse contrato, como você quer pagar, você prefere... Eu falei assim, não, se o senhor quiser eu deposito na conta do senhor, ou posso trazer em dinheiro, como o senhor preferir. O jeito que tiver bom pra você, pode fazer, não tem problema, minha filha. Ele falava, minha filha, faz como você quiser, tá? Não tem problema não, o importante é que você esteja bem ali. E perguntou do meu cachorro, e se meu cachorro estava bem. Eu falei, tá tudo bem. Então, quer dizer, foi muito simples pra mim, porque são 10 anos que eu tô aqui, são 10 anos que todo mundo me conhece. Essa pessoa que eu falei, essa antena aqui da cidade, me conhece, sabe que do trabalho que eu faço, sabe, me acompanha a minha vida. Que você não? Desmistifica um pouco essa questão do brasileiro ser barulhento, do brasileiro ser... Eles sabem que eu sigo... as regras italianas, eu sou, não que eu sou contra, quando eu tenho que fazer um churrasco eu faço, tá? Quando eu tenho que fazer alguma coisa, comida brasileira eu faço, mas tem tudo bom senso, eu sei usar o bom senso, eu sei quando eu tenho que me comportar quando eu estou com um italiano e quando eu estou a gente sabe os limites, no meio da gente isso pode incomodar ele, então a sua liberdade vai até enquanto encontra o limite alheio, e aqui vale a mesma coisa, a mesma regra, você pode, a gente nunca vai abandonar os nossos costumes brasileiros, a gente não é que tem vergonha e esconde isso, pelo contrário, onde eu vou eu falo, sou brasiliana, italiana, e é isso, sou isso, mas existem os limites italianos, então a gente precisa, como eu sempre falo, pegar as coisas boas das duas culturas e misturar, fazer uma mistureba e usar as coisas boas das duas, entendeu? Sempre que uma não atinge o limite da outra. E detalhe, gente, nem calção ele pediu. Eu falei assim, quanto eu tenho que deixar de calção? Ele falou, não precisa, você paga um mês você paga um mês adiantado e vai, e assim por diante. E eu falei, mas é assim, se eu precisar sair, se daqui um ano eu precisar sair, ele falou, você me avisa um mês antes, tá? Me avisa um mês antes, tá tudo certo, pode sair. Tá bom, fez um contrato de 5 anos, gente, ninguém faz contrato de 5 anos aqui, ó. Assim,
de um dia para o outro, porque eu liguei para a pessoa certa. E é uma casa que tem uma estrutura muito boa. A casa Sim. tem coisas a serem arrumadas, mas aqui na Itália, pelo valor, né, 300 euros de aluguel. 300 euros de aluguel, onde você paga um valor 300 euros? ótimo pro tamanho da casa. Nós entendemos que essa é uma casa com custo barato, sem calção, geralmente não é bem assim que funciona. E que precisa ser aceito as culturas italianas e seguir as culturas italianas para facilitar a sua vida. Mas vamos falar um pouco mais estruturalmente, né? O que se busca numa casa quando a gente quer alugar uma casa aqui na Itália, o que a gente tem que prestar atenção e o que você achou estruturalmente dessa casa? Então, o mais importante para mim ali naquela casa é não ter umidade, tá? Porque casa com umidade é difícil. Eu não gosto de casa com umidade porque pode causar um monte de problema respiratório, não gosto. Mas aqui na Itália é uma coisa assim meio que a minha outra filha tá numa casa nova, apenas reestruturada e tem um monte de bolor a casa dela. É difícil, a gente tem 3 meses umidade. de verão, que é 3 meses de sol, depois o sol tem, mas não é o tempo inteiro. Então a umidade tem aqui na Itália muito. Então, principalmente, a casa é bem solejada, bate bastante sol. A casa tá com a parte elétrica tudo nova. O aquecimento é autônomo, é a metano, tá? É o mais barato? Não, o metano não é o mais barato, mas o custo-benefício não é uma coisa absurda, tá? Então compensa o custo-benefício, porque assim, outras opções seria a lenha, seria o pellets, para esquentar a casa, mas dá muito trabalho isso, gente. Você ficar cortando lenha, buscando lenha, ou se você compra a lenha, você tem que arrumar a lenha embaixo, ficar descendo, pegar a lenha, faz uma sujeira na casa, deixa a casa toda preta. E o aquecimento a metano, ele pega todos os cômodos, né? Metano, a estufa, a lenha ou o pellet, ela vai estar concentrada num lugar, por mais que o calor chegue em outros cômodos, mas ela fica concentrada num lugar. Então é mais confortável a gás também, o metano, né? Exato. Eu já tive na primeira casa que eu comentei com vocês lá, tinha gás, mas era um gás com todos, tá? Era uma caldaia que servia para todos. Eu estava no 4º andar. Então, quer dizer, você imagina um gerador que é velho, que tem que levar água quente, porque nada mais esse aquecimento, é água que passa nos tubos e esquenta a casa. Só que é por pressão isso. Então, quando liga esse aquecedor grande, que era para todos, o primeiro andar andava bem, o segundo andar andava bem, o terceiro um pouco menos, o quarto não chegava. Então, quer dizer, eu paguei gás lá naquela casa e não tinha gás, não chegava para mim o aquecimento. O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um aquecedor a gás, porque era assim, aquele elétrico, não sei porque na época era o que mais econômico, era o a gás. Então eu tinha que comprar aqueles bujão de gás, né? Cada vez que acabava. Bujão de gás de cozinha aí no Brasil, você coloca dentro de uma maquininha que faz o aquecimento. Faz ele aquecer, entendeu? Só que dentro de casa. Era uma coisinha que era prático, porque eu levava ele aonde eu tava, tá? Porque era assim bem portátil, porque conseguia movimentar ele, mas assim eu morria de medo. Se eu não tava ali junto com ele, eu desligava ele porque eu tinha medo. É gás, é sempre gás, né? Vocês sabem. Importante que esse tipo de aquecimento que minha mãe falou, que é um só para um prédio inteiro, se chama centralizzato, que é o centralizado, que é um comando de aquecimento para todo um prédio. Então eles fazem uma média anual de gastos e você paga essa média independente do quanto você consome de gás. Então isso é algo muito importante de ver numa casa. Se for esse tipo, fuja, não pegue uma casa dessa forma, porque você vai pagar por uma coisa que você não consome, tá? Porque com o autônomo, o escaldamento autônomo, você vai pagar exatamente aquilo que você consumir e fica muito mais em conta, porque se você mantém a casa numa temperatura de 18 graus, 17 graus, você economiza absurdamente em gás,
E aí, com o autônomo, você vai pagar exatamente aquilo que você gastar. Se você tá num centralizado, você deixa a sua casa a 17 graus, mas o fulano de baixo deixa a casa 22, 25. E você vai pagar pelo gás dele, porque no final é uma média, entendeu? Então você economiza muito com o escaldamento autônomo. Isso já está descrito nas características da casa, mas se não tiver, pergunte como funciona, se tem a caldaia própria. Vocês viram no vídeo que a gente fez do tour pela casa a caldaia, eu fiz questão de mostrar, porque é algo muito importante e que você tem que ver na sua casa. Ah, e detalhe, só para vocês terem uma ideia, eu paguei sem ter aquecimento na minha casa, nesse um ano que eu fiquei que não foi nem um ano que eu fiquei nesse apartamento, eu paguei 1.200 euros sem ter escaldamento, porque eu tive que pagar, porque é média e é dividido entre todos os moradores. Então quer dizer que eu paguei uma coisa que eu não tive. Ela pagou, não aqueceu a casa e teve que pagar pelo outro gás menor para poder ficar mais quente dentro da casa. Exato. Então fujam de escaldamento centralizado, corram. Autônomo, sempre autônomo, você vai pagar o que você consumir. Agora, se você quer ter a sua casa a 22 graus, você vai pagar caro, sim, mas não tem necessidade de 22 graus. A gente vive aqui com 18, 19, 20 e tá super bem. Eu faço um vídeo mais específico. 17, porque ela quer mesmo... Um vídeo mais específico mostrando essas coisas técnicas eu faço depois pra vocês. Mas já fica a dica ali, de 19 graus pra cima, você começa a pagar uma taxa maior de gás e vai vir sim um boleto grande, um valor grande. Já se você deixa ali até 17, pelo menos eu pago ali umas médias de 130 euros a cada 2 meses, porque as contas, algumas empresas fazem a cada 2 meses, de gás, deixando a minha casa a 17 graus. É vivível, não sei se existe essa palavra, mas dá pra viver. Não é super confortável que você fica de camiseta dentro de casa? Não é, tem que pôr blusa. Mas é como um frio aí no Brasil, você não aquece a sua casa quando tá 12 graus no Brasil. Você vive e da mesma forma. Você põe blusa. O que não dá é pra deixar a casa 14 graus, 13 graus, 12 graus. Fica gelado mesmo, parecendo uma geladeira. Porque é diferente, é um frio diferente do frio do Brasil. Mas 17 graus, 18 graus, até 19 é legal. Até 19 graus você paga uma taxa. Acima de 19 graus é outra taxa, tá? 22 graus você paga muito caro, tá? Pra você deixar 22 graus. Uma amiga minha deixava 23 graus, você ia na casa dela, você até suava, né? Porque você já tá toda encapotada. Você chega, normalmente você tira a jaqueta, você tira a touca, mas você fica de blusa de lã, você fica ainda bem, às vezes com um encharpe. Na casa dela não dava, você queria tirar tudo, porque você chegava ali, você começava a suar de tanto quente. Só que daí a hora que chegou a primeira conta, ela já mudou, tá? Só pra vocês saberem. E muitos acontecem isso. Primeiro toma o susto do primeira boleta, né? Que é a conta, pra depois mudar de ideia. Ou sair correndo, ai meu Deus, é muito caro a vida na Itália. Não, existem os seus jeitinhos, né? Vamos usar com consciência. Estejam atentos. Realmente não é como no Brasil, água que você faz o que você quiser com a água no Brasil e vem um valor super baixo. Não é assim também, tá? Tudo tem que ser consumido com cautela, porque senão o custo de vida aqui fica alto. Tá? Sim, o custo de vida é plausível se você sabe usar, porque eles entendem que o necessário não custa tanto, mas passou do necessário. Se você quer o a mais, aí você vai ter que pagar, e aí você paga muito caro, tá? Exato. A partir de segunda-feira a gente vai já estar começando a comprar as tintas, vamos começar a lixar tudo nós mesmo, viu, gente? Não pensa que a gente vai contratar, não. Uma que não tem pessoa para trabalhar, você não acha, essas pessoas fogem de você. Inclusive, se você quer vir pra Itália trabalhar como pintor, é muito difícil achar um italiano que faça um serviço, que cumpra, que comprometa e fazer o serviço para você, vai e faça, porque eles não fazem, tá? Então é muito complicado isso. Mas então, também para economizar, a gente mesmo vai fazer. Eu vou mostrar toda essa evolução no canal, então eu postei provavelmente antes dessa conversa o vídeo da tour na casa, como ela tá, como ela foi entregue, e a gente vai fazer toda a reforma, ajeitar toda ela, mostrar para vocês exatamente quanto a gente gastou, quanto custa essa questão.
E eu espero que tenha ajudado vocês todas essas informações. São coisas, dicas de ouro mesmo. Pega aí o bloquinho, anota, porque deixa um Importante. último conselho de uma pessoa que tem experiência de 10 anos para uma pessoa que tá querendo vir agora. 2021. Nossa, mas não. Que conselho? Eu já dei todos os conselhos do mundo. Força e coragem. Gente, se vocês têm um sonho, vai, força, coragem, e tenham força. Força. Não deixem a negatividade pegar vocês. Não. Tem muita negatividade na Eu internet. poderia ter desistido e voltado pro Brasil quando as coisas deram tudo errado aqui pra mim, tá? Procurem se programar, isso é importante sim, mas deixa assim, faça parte de vocês e o resto vocês entreguem na mão de Deus e que tudo dá certo, tá? Tenha o seu propósito e vai. Esteja preparado para viver a cultura do país que vocês vão. Sim. Não viver a cultura brasileira em outro país. Sim, essas dicas nossas são dicas de ouro, sabe? Se eu soubesse de metade disso aqui, eu teria sofrido muito menos, tá? Então procurem dicas de pessoas que moram aqui, que têm experiência aqui. Não que é achismo, não é nada achismo, tudo que eu falei aqui foi o que eu vivi em primeira pessoa, tá? E minha experiência também com outras pessoas que eu já ajudei aqui, com meus filhos que chegaram aqui, então com meus clientes que chegam aqui sempre. Sigam o coração de vocês, independente de qual é, obviamente a experiência de outras pessoas é importante para vocês pegarem esses parâmetros, né, do que é melhor, como economizar e tudo mais, mas não quer dizer que você vai viver isso. As experiências são individuais sempre. E se vocês gostaram desse formato, deixa o like aqui embaixo que eu trago muito mais. Tem muita gente para trazer experiência real para vocês. Isso foi só, a gente tentou focar só nessa parte de aluguel, porque é o que está acontecendo hoje, então é o que é mais legal passar para vocês hoje. Mas ainda tem o golpe da cidadania, minha mãe vai voltar aqui para falar a parte dela, a história completa, o que aconteceu, como ela fez para passar por cima de tudo isso. Então tem muita coisa para mim trazer para vocês, mas eu preciso saber se você tá gostando. E para isso eu preciso do seu like aqui embaixo e do seu comentário. Beijo, tchau a tutti, foi um prazer. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti.